por que o Endrick é preterido, preservado, cuidado, boicotado, sabotado ou boicotado. Por que acontece isso? Essa reportagem tá quicando e eu tô me punindo, tô me incluindo aqui, tá? O Brasil estreou na Copa do Mundo. E curiosamente, quando o árbitro apitou o fim da partida contra Marrocos, a maior discussão não era sobre o resultado, não era o golaço de Vinícius Júnior mostrando que finalmente está se tornando protagonista, não era o Casemiro pesado dentro de campo, não era a defesa brasileira e muito menos sobre Marrocos. O assunto da noite era um jogador que sequer entrou em campo, Endrick. E o que mais tomou as redes sociais e tomou conta da cabeça do torcedor brasileiro não foi apenas porque o Endrick não jogou. A pergunta foi muito mais profunda do que isso. Porque tanta gente parece enxergar algo que Carlo Ancelotti ainda não enxerga. Antes da gente continuar, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque a Copa do Mundo finalmente começou e daqui pra frente vai ter a cobertura completa da seleção brasileira, análises, reações e tudo o que acontecer nesse Mundial. E eu quero muito saber a sua opinião nesse vídeo, porque esse talvez seja o assunto que mais divide a torcida brasileira nesse momento. Brasil e Marrocos empataram na estreia. E sinceramente, o resultado foi apenas uma parte do problema, porque quando a bola rolou, a sensação que muitos torcedores tiveram foi que existia algo faltando no time brasileiro. O Brasil chegou a ter a posse da bola, o Brasil teve a oportunidade de circular o jogo, o Brasil até conseguia controlar alguns momentos da partida, mas faltava algo. Faltava agressividade, faltava profundidade, faltava alguém atacando o espaço entre os zagueiros, faltava a presença diária. Em muitos momentos, parecia que a seleção chegava perto da área adversária e simplesmente não encontrava uma forma de transformar a posse de bola em perigo real. E foi justamente aí que começou a nascer o debate. Porque quando um time não consegue machucar o adversário, a primeira reação do torcedor é olhar para o banco de reservas. E naquele banco existia um nome que milhões de brasileiros queriam ver entrar: Endrick. Mas antes de falar dele, existe uma coisa importante. Essa discussão não começou contra Marrocos, ela só explodiu contra Marrocos. Porque a verdade é que a relação entre a torcida brasileira e Endrick vem sendo construída há muito tempo. E não é construída apenas por potencial, é construída por momentos. Porque quantas vezes o jogador precisa decidir para ganhar a confiança do torcedor? Contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra México, contra o Egito, contra a Croácia, em diferentes contextos, em diferentes jogos e em diferentes níveis de pressão, Endrick foi aparecendo. Às vezes com gol, às vezes com assistência, às vezes simplesmente mudando a energia da partida. E é justamente isso que fez o caso dele ser tão diferente, porque a torcida não olha para Endrick apenas como uma promessa, ela olha para ele como alguém que já entregou respostas quando foi chamado. E talvez seja justamente aí que esteja o centro dessa história, porque existe uma diferença enorme entre um jogador que gera expectativa e um jogador que gera confiança. A expectativa vem do talento, a confiança vem dos momentos decisivos. E goste ou não, Endrick acumulou vários desses momentos nos últimos meses. Por isso, quando o Brasil precisava de um jogador, um atacante mais agressivo contra Marrocos, boa parte da torcida teve exatamente o mesmo pensamento. Chegou a hora dele, mas essa hora nunca chegou. E isso nos leva a outro lado da história: Carlo Ancelotti. Porque se existe uma coisa que precisa ficar clara é que estamos falando de um dos maiores treinadores da história do futebol. O técnico que treinou Cristiano Ronaldo, Benzema, Kaká, Modric, até o próprio Vinícius Júnior, com alguns dos maiores jogadores da história recente do esporte. Então seria muito fácil fazer um vídeo aqui dizendo que Ancelotti está errado. Mas esse não é o ponto. O ponto é tentar entender por que ele pensa tão diferente de tanta gente. Porque existe uma informação curiosa. Durante boa parte do segundo tempo, Endrick aqueceu. Ele não estava isolado, ele não estava esquecido, ele não estava fora dos planos. Muito pelo contrário, ele claramente era uma possibilidade de entrar na partida. E aqui começa uma pergunta que talvez seja ainda mais interessante do que a primeira. Se Endrick estava nos planos, o que fez Ancelotti mudar de ideia? O que aconteceu? Foi uma questão tática? Foi uma leitura de jogo? Foi uma preocupação defensiva? Foi uma questão física? Bom, ninguém sabe. E esse talvez seja o grande motivo da irritação de tantos torcedores, porque até agora ninguém conseguiu responder essa pergunta de forma convincente. E quando o jogo acabou, a situação ficou ainda mais curiosa, porque os jornalistas perguntaram sobre Endrick, torcedores queriam respostas, as redes sociais estavam lotadas de comentários sobre o assunto. Mas Ancelotti preferiu não individualizar a discussão, mas sim falou da equipe, falou do coletivo, falou do desempenho geral. E do ponto de vista profissional, isso é perfeitamente compreensível. Só que existe um problema: a torcida não estava discutindo o coletivo, a torcida estava discutindo o Endrick. E quando a principal dúvida do público não recebe uma resposta clara, ela cresce, ela não diminui. E foi exatamente isso que aconteceu.
aconteceu. Nas horas seguintes ao jogo, o nome de Endrick dominou debates esportivos, programas de televisão, canais de futebol e redes sociais. E aqui eu acho que existe uma reflexão muito importante. Talvez Ancelotti esteja certo de fato. Talvez ele realmente esteja vendo coisas que nós não conseguimos ver. Afinal, treinadores analisam movimentação, recomposição, analisam posicionamento sem bola, analisam dezenas de detalhes que muitas vezes passam despercebidos para quem está assistindo. Mas existe uma segunda possibilidade. Talvez a torcida também esteja vendo algo real. Talvez ela esteja enxergando um jogador que já demonstrou personalidade em momentos grandes. Talvez ela esteja enxergando alguém que parece não sentir o peso da seleção. Talvez ela esteja enxergando um atacante que possui exatamente as características que o Brasil sentiu falta contra Marrocos. Instinto decisivo. E é por isso que esse debate ficou tão grande. Porque não se trata apenas de um jogador do banco, se trata da sensação de que existe uma resposta disponível e ela não está sendo testada. É claro que isso pode mudar completamente nos próximos jogos. Talvez Endrick entre contra o Haiti, entre contra a Escócia, talvez faça um gol, talvez nem entre novamente. Mas uma coisa parece inevitável. Quanto mais essa situação continuar, maior será a pressão. Porque a cada partida sem Endrick, a pergunta volta. E ela volta ainda mais forte. Por que ele não joga? Existe uma lógica por trás disso? Se existe, qual é? E por que ela ainda não convenceu a torcida brasileira? Talvez a resposta apareça nos próximos dias. Talvez a Copa responda tudo isso sozinha. Mas até lá, essa discussão continuará aberta. E agora eu quero ouvir de você. O Brasil realmente sentiu falta de um atacante mais decisivo contra Marrocos? Você colocaria Endrick como titular da seleção? Existe uma lógica por trás das decisões de Ancelotti? Ou a torcida tem razão em cobrar? E principalmente, até quando essa discussão vai durar? Bom, comenta aqui embaixo que eu vou ler absolutamente todas as opiniões. Deixe seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Porque a Copa do Mundo começou. E essa história está longe de acabar.